Está sendo muito perigoso o que as pessoas estão fazendo com a ideia de almas gêmeas. Muito perigoso. Porque romanticamente as pessoas estão esperando encontrar o príncipe encantado ou a princesa para colocar dentro do seu castelo. E criam histórias fantasiosas de um relacionamento que, na verdade, ele não existe. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, gente, como é que estamos? Tudo bem? Com o canto das maritacas aqui do lado de fora. Nós estamos gravando justamente no horário que elas voltam para casa depois de um dia quente. Não dá para lutar contra elas, Galvão. Estão excited. Não, nós vamos ter que incluir as maritacas no episódio de hoje. É isso aí. E falando nisso, deve ser uma coisa muito impactante, porque o Júlio está até armado ali com o seu notebook. É a primeira vez em um ano de Nove Luas que ele abre o computador na hora do episódio. Exatamente, por causa que eu falei para a Mara, eu abro o computador em casa, né, os livros e boto num caderninho, mas dessa vez não deu tempo. O caderninho ficou no carro, aí deu preguiça de ir no carro buscar o caderninho, e aí eu fiz umas anotações, ficou tudo aqui no computador. Não me sinto confortável com ele aqui, mas logo eu fecho. Muito bem, esse também foi um tema proposto por uma pessoa que ouve o Nove Luas, que me passou uma mensagem também no privado. Olha só, Galvão, estamos cheios de fãs. Cheios de fãs. E tanto esse tema de hoje quanto um outro episódio anterior são pessoas que não estão na minha rede particular, mas que me mandaram mensagem pedindo um episódio, pedindo esse tema. Então o tema hoje é um tema... Qual seria, Mara, esse tema? Muito lindo, assim, as pessoas adoram esse tema. Almas gêmeas. E para esse, temos hoje o Fábio Júnior. Fábio Júnior, por favor. Carlinhos, vai participar com a gente nessa. Almas gêmeas. Bate coração. As metades Fabito. Da laranja. Ó, vocês estão vendo que eu sei, né? Dois amantes, louco, dois irmãos. irmãos. Patrimônio. Tá vendo só? Pelo menos isso eu sei do Alma Gêmea. Vou deixar você começar, Júlio. Você fez uma pesquisa? Não, Mário, eu adoraria não começar. Por quê? Não, porque eu queria entender. Lembra que eu disse no último episódio, que eu não sei se o Galvão vai colocar de forma sincronizada ou não, que eu acho que poderia ser um tema de 5 minutos, a gente brincou? De 10 minutos? Almas gêmeas? Você acredita que pode ser? Não, poderia ser. Acho que não vai que ser, poderia obviamente. ser? Não vai ser. Bom, toda vez que pensa na ideia de almas gêmeas, eu penso numa pergunta. Você acredita em alma gêmea? Acho que esse é o primeiro ponto. Exato. Né? Você acredita em alma gêmea? Alma gêmea existe? Então... Almas gêmeas. Tem isso várias existe? perguntas para serem respondidas aí. Né? Que outras, além dessas duas? Eu penso nessas duas. O que são almas gêmeas? Mas almas aí você tem que responder a primeira. Mas você acredita? Então, Se você acredita, aí existe. Tudo aquilo que eu acredito passa a existir para mim. o que pode... eu acho que esse é o assunto que precede o alma gêmea. Eu acho que vai então, mas acho que a questão é, antes de eu decidir se eu acredito ou não, quero saber algumas coisinhas a mais sobre. Por exemplo? Fale mais sobre, né? Fale mais sobre esse tema. Alma gêmea. São duas almas ou pode ser um coletivo de almas gêmeas? Isso é importante. Na perspectiva que a pessoa que sugeriu o tema pediu, numa perspectiva, o que não significa que nós precisamos falar só nessa perspectiva, óbvio. Mas na ideia de par, não obrigatoriamente, no caso do pedido da pessoa, a ideia de par romântico, alma gêmea. Então eu já respondo a pergunta, não acredito.
Sim, mas Acabou o programa para você? Não, gente, até nesse que momento a gente... o episódio termina né, de forma super elegante, nem um pouco radical. Até que a gente chegue no ponto de poder ampliar essa visão, aí eu vou só... Você só vai vou dizer só que não acompanhar, acredita. Ele só vai só dizer que ele não acompanhando. acredita. Não, Manusear aqui o equipamento. Então, mas foi nessa perspectiva que a pessoa que sugeriu o tema pediu que nós abríssemos um pouco para a conversa. E o que eu fiquei pensando quando eu recebi o pedido do tema é que se a pessoa quando alguém pede um tema, ou ela está muito envolvida no tema, a pessoa está muito envolvida no tema, ou ela está sofrendo pelo tema. Não, é verdade, isso é assim de modo geral, para qualquer um de nós, né? Ou ela desacredita no tema. No caso do tema alma gêmea, quando alguém pede para falar da ideia de alma gêmea numa perspectiva romântica, homem, mulher, 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 homem, homem, mas numa perspectiva romântica, eu tendo a entender que a pessoa acredita. Mas é um acredita que ainda tem dúvida. Tá. Porque quem acredita e não tem dúvida, tudo aquilo que eu acredito e não tenho dúvida, eu não preciso falar sobre. Eu vivo. Aí eu não preciso falar. Eu não tenho... Tudo aquilo que é uma crença realizada dentro, eu não preciso falar sobre ela. Porque ela está realizada aqui dentro. Tudo que está realizado dentro de nós, nós não temos motivação para abrir nem para conversa, a menos que alguém te pergunte o que você acha disso. Né? Então, quando a pessoa propõe o tema, me parece, e eu sei que acredita, mas acredita e tem dúvidas. Então é aquela crença que ficou no meio do caminho. Abrindo o tema, alma gêmea só existe se eu não ficar no meio do caminho. Alma gêmea só existe se eu não ficar no meio do caminho. Se eu não ficar no meio do caminho de acredito, mas estou aqui meio querendo saber um pouco mais sobre isso. Então, aí nessa perspectiva, almas gêmeas existem. Aí nós podemos abrir um monte sobre o que isso significa, obrigatoriamente numa perspectiva romântica, como é que eu identifico se eu realmente encontrei almas afinadas comigo, e aí não obrigatoriamente uma, né? Mas aí almas que são afinadas com a minha alma, que têm afinidade tão profunda que eu reconheço de pronto. E ter essa afinidade profunda obrigatoriamente não significa que a relação seja fácil, porque eu posso ter afinidade com um ponto. Pode continuar falando, Marco. Tá, eu posso ter afinidade com um ponto e no processo de construção de uma relação, seja de amizade ou seja uma relação romântica, isso vai me dar muito trabalho exatamente pela afinidade muito forte num determinado ponto. Né? Porque tudo aquilo com que eu me afinizo muito num ponto, eu vou ter discordância em outros e que vai fazer com que a relação seja desafiadora. Então, aí eu tô falando de alma gêmea partindo da perspectiva de quem acredita, tá? Então, aí é uma relação que eu sei que vai ser para sempre, eu sei que vai ser para sempre e que vai dar muito trabalho. Assim, eu vejo que no imaginário das pessoas, a alma gêmea é aquela coisa que chega, encaixa de uma tal maneira que não tem ajuste nenhum para fazer, que a coisa está maravilhosa, né? Que o troço vai ser... Eu estou dizendo assim, pelo que eu vejo por aí, né? Que as pessoas, quando elas buscam uma alma gêmea, na verdade ela está buscando alguém que atenda todas as necessidades que ela precisa. Isso é uma e fantasia, venha a ser, né? Uma fantasia idílica, né? É uma fantasia idílica mesmo, de que vai entrar alguém que é a metade da laranja, carne e unha, alma gêmea. Vocês já viram que carne e unha machuca. Pô, infecciona. Infecciona, tem cutícula para tirar, tem cantinho. Então, o que eu quero dizer com isso? Acreditar em alma gêmea nessa perspectiva de encaixe perfeito é muito arriscado, muito,
Porque você fica dependendo do encaixe perfeito, que não existe nenhum tipo de relacionamento. E aí ninguém que chega perto de você, né, se você não escutar o clec, você não investe numa relação que você não escuta um clec, se você acredita em alma gêmea desse jeito. E aí não estou falando só numa perspectiva romântica, muito embora a pessoa que pediu o tema tenha colocado isso numa perspectiva romântica, mas numa relação entre amigos mesmo. Se eu não ouvi o clec perfeito, não vou investir tanto nessa amizade, porque eu não escutei o clec perfeito. A gente se afiniza nisso, naquilo, mas... Então, esse mas, que é a tônica das relações humanas, as relações humanas elas são construídas em cima de conjunções adversativas, né? Em cima de mas, porém, todavia, contudo, entretanto, né? É assim que nós, seres humanos, nos relacionamos uns com os outros. Eu me relaciono com você, mas eu me relaciono com você apesar de, né? Então é sempre em cima de condições para serem trabalhadas. Então, nessa perspectiva, eu não acredito em alma gêmea. Agora estou falando de mim. Na perspectiva de almas afins, com um ponto de afinidade tão forte que eu não consigo me desconectar daquela pessoa, que eu sei que vai ser para a vida toda, eu acredito. Você não acredita? Eu acredito. Assim eu acredito. Em afinidade. Ah, sim. Então tá. Então a gente pensa igual. Eu acho... Eu penso que o alma gêmea romântico... A começar pela perspectiva matemática... Nós não estamos falando de alma gêmea só de 2? Não. Vamos no romântico de 2. Não, por exemplo, se tiver de 2, eu continuo passando. Da hora que... Não obrigatoriamente. Eu acho que é uma perspectiva matemática até que é muito... Não sei nem a palavra que eu quero usar. Temos 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, não é isso, né? Então, divide por 2. Tá louco. Imagina se a gente tiver numa população ímpar, como é que vai ser? Vai ter um que vai ficar sem. Cara, Pois é, por isso que eu falei, divide por 2. Para quem já é angustiante, para quem é ansioso ainda por cima, não, você não vai... E para quem é indeciso ainda por cima, tipo assim, mas como eu não conheço a Índia... Isso. Né? A Índia que eu falo país, sim, eu será que não é lá? Será que ela não está lá na Índia? E eu tô aqui com a Mara aqui, mas está lá. É isso, na perspectiva romântica, essa coisa de fazer esse encaixe perfeito que o Marcos falou, isso é muito perigoso. Então, porque você pode passar uma existência sem se relacionar profundamente com ninguém, porque você está esperando o clec. Ah, não é essa, não fez isso. Exatamente. Pode essa ser que ideia, não seja então, aqui. hollywoodiana, isso. Eu tô fora. Que tem uma pessoa feita para mim, que é para durar e sempre será assim. E aí tem um problema maior ainda, quando eu olho e falo, nossa, é essa minha alma gêmea. É essa, porque eu já acompanhei pessoas, né? Nossa, eu achei minha alma gêmea. Aí a pessoa vai tentando se encaixar dentro da vida do outro, porque ela acredita que é a alma gêmea. Então, como a alma gêmea tem que ser uma coisa perfeita, a pessoa vai... Tentando justificar a escolha. Exatamente. Para justificar o achado, porque não é escolha, é um achado. A alma gêmea não é escolha. Não, a alma gêmea não é escolha, a alma gêmea é um achado. Eu achei a minha alma gêmea. Sim. Então aí eu vou querer saber tudo da pessoa e vou atendendo as expectativas para poder escutar o barulho, clec. Mas na minha fantasia, o barulho já foi feito. Esse barulho não vai existir. Né? Porque todo relacionamento humano é construído a partir de oposições, de ajustes, né? De ajustes, não de encaixes. Sim. Eu acho muito bonito, porque quando você vai lá e pinça uma história em que os dois, o casal começou a namorar com 16 anos e estão juntos há 44 anos, porque... Aí ele pega isso aqui e coloca no pedestal a história, os dois casaram virgens, sabe? Tem 3 filhos da margarina. Mas é óbvio que isso é exceção nos dias de hoje, né? Isso tudo que eu estou criando. Então... E por que nos dias de hoje? Por que você usa... Por que você contextualiza no tempo isso? Não sei, porque muitas vezes depois a gente vê isso. Mas não sei. É porque ele não viveu os dias de ontem. Então ele não está sabendo como é que é. Mas foi apenas para complementar a frase. Tá. Talvez tenha dito mais do que eu gostaria nela. Mas assim,
essa ideia de alma gêmea é muito costurada em cima de um embuste mesmo, né? Desse mundo perfeito, conto de fadas, da princesa, do príncipe, da família da margarina. Então, e aí a você ideia de cria alma uma ideia gêmea frustrante. não é construída em cima de um conto de fadas. A ideia de almas gêmeas é de conexão forte entre almas. Aí Agora, que eu ia chegar. depois, aí sim, no curso do tempo, né, a partir do romantismo alemão lá, né, finzinho do século XIX, finzinho do século XVIII, finzinho do século XIX, comecinho do século XX, a gente começa a distorcer essa ideia, né, que é uma ideia esotérica profunda e não esotérica fantasiosa, e aí a gente cria a ideia dessa alma gêmea romântica que é o meu par perfeito. Aí tem site de relacionamento, o primeiro site de relacionamento online virtual chamou-se, existe até hoje, Par Perfeito. Inclusive o meu nick lá... Mentira. Olha lá. Eu fiquei esperando, você acredita? Mentira. Você tá só no Tinder, né? Você acredita que eu fiquei esperando ele? Não, mentira, Marta, tá louco. Mas sei lá, ué. Não, tá louco. Por que não, ué? Esse hoje é um caminho das pessoas encontrarem relacionamentos, né? Vai que você acha lá, Júlio, só uma gêmea, uma senhorinha de uns 90 anos. Em Xangai. Rica. Em Xangai. Em Xangai. Desculpa de cortar o seu raciocínio. Agora já cortou, né, Júlio? Agora não tem jeito. Mas deixa eu falar, porque assim, aí eu fui buscar, quando você deu o insight, na minha casa, na minha vivência. Eu tenho 2 sobrinhas, 4 anos, gêmeas, e aí eu fiquei elucubrando em cima delas. São 2 meninas lindas, graciosas, diferentes umas das outras, mas tem uma conexão ali que eu ouso dizer que por eu não ter um irmão gêmeo, eu nunca vou conseguir acessar o que está ali. Não vai mesmo. Né? Inclusive, puxando histórias, quando elas não tinham uma linguagem formada, linguagem que eu falo, a fala ainda, nos grunhidos que elas soltavam entre elas, as 2 sentadas conversavam num dialeto delas, que as 2 conversavam, trocavam informações, trocavam ali comida, brincando, e se entendiam ali numa perspectiva, não vou dizer transcendental, mas delas, de uma conexão particular, delas, delas. É isso. E hoje elas, com as diferenças delas, com gostos diferentes, você vê que elas têm gostos diferentes, mas elas se encaixam, se conectam muito bem, numa frequência, numa vibe que é muito delas. E aí eu tenho uma prima, né, que é uma esposa de um primo meu, que é gêmeo, também é gêmea de um casal, e ela fala isso: vocês nunca vão entender o que é ser gêmeos. E aí eu respeito a fala dela, porque a sensação que eu tenho é um pouco disso mesmo. Então, tentando transportar para o papo aqui, eu acho que é possível, no caráter de experiência e de vivência, você ter conexões assim. Na Tenho vida, certeza. né? Só que são conexões que aí eu vou chegar para o Marcos e falar assim: Marcos, eu tenho uma conexão com a Mari que você nunca vai entender, sabe? E aquela, eu tenho um amigo que, olhando para essa perspectiva, eu acho que a gente é uma alma gêmea. Uma alma gêmea. Porque é aquele que fica 3 meses sem se ver, e quando a gente volta a se falar, é como se tivesse conversado ontem. As ideias batem, as diferenças também ficam ali expostas na mesa, e a gente sabe conviver muito bem entre elas, sabe? Inclusive, já remetendo a episódios antigos, se um dia o ciclo se findar, que pode acontecer, não vai deixar de não ter sido gêmeos, do meu ponto de vista, sabe? Então, eu tenho até uma certa dificuldade, entre aspas, para tentar descrever, porque eu acho que parte muito de um vínculo tão forte aqui que às vezes fica até difícil de descrever, assim, sabe? E aí isso serve também para o casal, isso serve também para a profissão, né? Tem gente que se conecta numa profissão e mergulha e fica nela lá, de repente ela sai e está em outra, né? Mas eu estou com o texto aberto aqui porque a
aspas que eu queria ler era isso, segundo a psicóloga que estava descrevendo aqui. Na lente psicológica, acho que o termo alma gêmea implica em um nível especial ou extraordinário. Eu acho que mais extraordinário do que especial. De compreensão, vínculo e afinidade entre dois indivíduos. É alguém que apenas te entende, é uma conexão de mente, corpo e alma com um amor incondicional. Pode até ser finito, mas enquanto existir, que seja eterno enquanto dura, né? Uhum. Ele existe numa forma mais amplificada e maior e mais intensa do que com as outras pessoas. Aí, você acredita nessa alma gêmea, Marcos, diante dessa perspectiva? Aí, da minha experiência, eu tenho algumas pessoas que eu acho que encaixam nessa definição. Pessoas que já passaram por aqui, outras que ainda estão por aqui e tal. Então, assim, dentro da visão, né, de que a gente pode ter um grupo de almas gêmeas, uhum, que fazem parte de uma família de almas com afinidades muito particulares, né? Exatamente. Isso eu acredito, porque assim, o que acontece é que de vez em quando essas conexões são feitas. Até lembro de você contando de um filme, eu não sei até se é o filme que ganhou o Oscar lá, como é que chama? Tudo ao Mesmo Tempo, em Todo Lugar, não é? Como é que chama o filme? É isso, né? Enfim, você falou que tem um fio vermelho que liga as pessoas. Sim. É desse filme? Não é desse filme. De outro. É um filme de uma lenda chinesa, que é a lenda do fio vermelho. Eu confundi por causa de ser China. A lenda do fio vermelho. Como sempre, eu faço essa bagunça. Então conta aí como é que é a história. Então, essa é uma lenda, eu esqueci o nome, acho que Okyo, alguma coisa assim. Tem essa lenda no Japão, tem essa lenda na China, não se sabe originariamente se veio da China ou do Japão, mas que existe um fio vermelho invisível que une duas pessoas. É uma lenda romântica, mas ela cabe muito bem para a ideia de alma gêmea, sem esse vínculo obrigatório com o romântico e sem tirar o romântico de uma relação amorosa, né? Homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. Isso está incluído, mas isso não é particular para isso. É um fio vermelho que une pessoas que têm muita afinidade. Na lenda é para casal romântico, mas eu não entendo isso dessa forma, eu entendo muito mais ampliado. Então, porque eu imagino que tem algumas pessoas que as circunstâncias em que elas apareceram na vida assim, e tal, foi uma coisa improvável e aquilo de repente você acaba tendo uma conexão com aquela pessoa muito forte. E aí, o que eu digo, para mim não é uma pessoa só, são algumas pessoas, né? Isso. Então, nesse sentido, eu acredito e tem alguns exemplos na minha vida de que aconteceu isso, assim. Tipo, gente muito afim, gente que é muito afinada, né? Então, eu não diria nem se o termo é almas gêmeas ou almas afins, mas no caso... Tanto faz, né? Nesse sentido, eu acho. Eu acho que aí tem um elemento bacana da ideia de almas gêmeas, que é a improbabilidade do encontro, né? Que é essa coisa... Eu estava programado para ir para cá, e aí resolvi ir para cá, e aqui eu tive um encontro com alguém que eu conectei num nível que eu não sabia ser possível estabelecer a conexão. É uma conexão imediata? Não obrigatoriamente. Algumas vezes pode ser uma conexão imediata. Na segunda, terceira palavra você fala, nossa... O santo bateu. A gente diz o santo bateu. Eu, no meu caso, não usaria essa expressão. Muito menos eu que sou... É verdade, você como evangélico não tem santo. Mas eu diria, isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu digo para mim, dentro de mim, quanto tempo faz que eu conheço essa pessoa? Dentro de mim eu falo, nossa, quanto tempo faz forte, hein? Que eu conheço essa pessoa?
É um reencontro. Ou então, às vezes, eu falo, não, isso não é encontro, isso é reencontro. O Caetano foi assim, viu, Mário? Eu acredito. O Caetano foi a hora que eu vi o molequinho lá, aquele joelho. Falar isso. Caetano, gente, é o afilhado dele, que hoje está com 13 anos. Né? Quando eu vi aquela carinha lá, eu falei, eu conheço esse moleque de algum lugar. Então, e aí, não é porque você naquele momento, por ter sido convidado a ser padrinho, estava aberto para receber. Não tem uma explicação. O encontro com uma alma gêmea, ela foge da ordem da explicação racional. Ela foge. Então, nesse sentido, eu acredito 200% em almas gêmeas, mas não uma única, e tendo todo o cuidado de compreender que não é uma fantasia da cabeça, é uma experiência. E essa experiência me desobriga completamente, porque é uma relação onde eu me sinto 100% espontâneo, o que é raro, e por isso eu acredito. Alguém com quem você se sente 100% espontâneo e que você sabe que vai estar ali, independente. Tem uma garantia, mas não é a garantia de que não vão se separar nunca. Não, é a garantia de que aquela experiência ela não se dilacera dentro de você. Uhum. E aí então um ponto importante. Importante não, curioso, já que eu vou mais provocar do que talvez falar de uma forma mais afirmativa. Precisa haver o encontro? Vou dar um exemplo. Às vezes a minha alma gêmea é a senhorinha de 90 anos em Xangai. Uhum. Mas o que ela está fazendo lá na China e eu estou fazendo aqui no Brasil, ela com 90 anos e eu com os meus 22, mentira, meus 37, não pode juntos estar ressoando de uma forma maior e não necessariamente eu chego a nem sequer conhecer a minha alma gêmea e está tudo bem. Claro, uma das almas gêmeas da sua teia de almas gêmeas, algumas das almas afinizadas com a minha alma, talvez nessa existência eu não vou ter oportunidade de encontrar no encontro, mas o que não significa, nossa, isso abre para muitas coisas, o que não significa que esse encontro não esteja acontecendo agora. Tem um filme muito antigo, não sei se é década de 80, deixa eu ver. Ghost. O Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, 90. 90. Sim. O Efeito Borboleta. Esse é um filme que eu recomendo para o tema alma gêmea. Né? Porque é isso. A asa está batendo lá no outro lugar. E aqui você está batendo a sua asa também. Então isso é um encontro. Né? Isso é um encontro. Então, quando eu gosto muito de ficar quietinha. E aí as pessoas chamam isso de meditar. Eu vou ter cuidado, vou usar a palavra, tendo todo o cuidado com não criar fantasia na escuta do que a Mara vai meditar. Né? Então, se eu sento para meditar e eu escolho uma qualidade de pensamento, eu vou meditar sobre amor. E eu fico bem quietinha e consigo realmente ir para o fundo de mim. Eu vou fazer encontros que não são pessoais e que não são reconhecidos pela face. Eu vou fazer encontros com almas afim do que é amor para mim. Então, são almas gêmeas e que no mesmo momento em que eu estou fazendo isso aqui, pode estar fazendo isso em outros lugares. Né? Mas acho que vale a gente ficar com essa certeza de que não tem forçação de barra, porque tá sendo muito perigoso o que as pessoas estão fazendo com a ideia de almas gêmeas. Muito perigoso, porque romanticamente as pessoas estão esperando encontrar o príncipe encantado ou a princesa para colocar dentro do seu castelo. E criam histórias fantasiosas de um relacionamento que, na verdade, ele não existe. E são relacionamentos, muitas vezes, extremamente abusivos. Vou usar uma expressão gasta hoje em dia. Então, tem muitos relacionamentos que as pessoas dizem, nossa, é minha alma gêmea.
que tem uma submissão, que o outro tem que atender a tua expectativa, tem a submissão do querer submeter o outro a atender a sua expectativa e tem a submissão, a autossubmissão de você querer ser aquela pessoa ideal para a vida do outro. Então, hoje ficou quase que estabelecido que, para quem acredita em alma gêmea romântica, que essa relação vai ser uma relação perfeita. Não vai ser uma relação perfeita, vai ser uma relação espontânea. E muito forte, num ponto de conexão que é muito particular e aí sim extraordinário. Vamos colocar você e o Caê como uma relação de almas gêmeas. Não tem aresta para parar? Total. Ele é bolsonarista. Imagina, você ter que engolir, né? Essa provocação. Tem provocação, mas... Deixar claro aqui que eu não sou lulista também não, tá, gente? Tá bom, mas... Não ficar essa má impressão. Para não ficar essa má impressão. Mas para além de qualquer aresta, tem o ponto de conexão que é extraordinariamente forte e que faz com que tudo mais seja superado. Superado não significa passado por cima, significa que a gente ajusta. Então isso, eu acredito nisso. E essa é uma construção sólida. Quando você encontra a alma afim, essa é uma construção sólida. Então, por exemplo, aí vamos olhar do ponto de vista que a gente chamaria de romântico. Eu não vejo nada de romântico no que eu vou falar, tá? Um casamento que dura 40 anos, 50 anos, em que as pessoas realmente sentem bem-estar um na companhia do outro. Porque o fato de durar 50 anos não significa nada. Pelo contrário. Pode significar o oposto. Cada história... 50 anos, um tá todo torto, o outro já teve não sei quantos infartos, porque tá difícil ficar ali, mas vão ficar porque tem que ficar. Né? Tem que ficar, vamos ficar. Fazer o quê? Né? Mas uma relação de 50 anos em que as pessoas sentem bem-estar em estar uma com a outra, né? Eu não vejo nada de romântico nisso, porque é uma construção de 50 anos, fazendo muitos ajustes, mas o ponto de conexão ele é tão extraordinário. Eu conheço eu tenho 60 anos de vida, faço 61 esse ano. Eu conheço um casal, que a gente chamaria de casal romântico, que viveu em torno desse eixo de conexão extraordinária em cima de um ponto. E aí, a partir daí, isso pode ser uma linda construção. O Ariano Suassuna dizia que ele tinha encontrado a alma gêmea dele, né? Que a esposa dele, durante toda a vida, ele tinha certeza que era a alma gêmea dele, né? Porque ele dizia que, para ela aguentar ele a vida toda, e sorrindo, né, tinha que ser realmente alma gêmea. E ele disse que quando ele olhou para ela, ele falou assim, você vai ser ele disse para ele, ela é minha mulher e eu vou viver com ela para o resto da minha vida. Então, nossa, que coisa romântica. Não, gente, não tem nada de romântico nisso. É uma certeza interna. E quando você encontra uma alma gêmea, você tem certeza. Mas é muito perigoso, porque a outra pessoa tem que pensar a mesma coisa de você. Então, mas aí é almas gêmeas. Então... É isso, esse é o risco. Se o cara fala assim, é ela, e ela pensa que não é ele, não é alma gêmea. Mas eu costurei que sim, aí vira aquela balbúrdia. Você resolveu a questão. Esse dilema, a alma gêmea não tem dilema, entendeu? Não tem dilema na alma gêmea. Eu reconheço que você é minha alma gêmea e você reconheceu a mesma coisa. Então, você também tem certeza dentro de você sem ter me dito nada. Não tem dúvida. Porque não tem dilema. Tem construção. Mas dilema... Eu não vou ter que te convencer que você é minha alma gêmea. Não, Júlio, você é minha alma gêmea, Júlio. Tá aqui, você tá aqui. Não... Olha, a minha intuição, a minha voz interior, a minha página, não sei o quê, a minha, o meu guia, o meu avatar, me disse que você é minha alma gêmea. Só que o teu não disse para você. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa considerar, que é tudo mais que for em cima disso é fantasia. Se não for para os dois, não é alma gêmea. Né? Se você perguntar para o Caê, essa conexão que você tem com ele tem com você. Você conta a história do Réveillon desse ano, né? De atravessar o olho no fundo da sala, né? Um numa ponta da sala, o outro na outra ponta da sala. É uma conexão que não
você não tem discussão. Ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem irmãos, ele tem... Tudo isso está no universo de amor dele, né? É isso. Mas a conexão entre almas gêmeas, ela é uma conexão superior à nossa teia de relações amorosas, né? De afeto. É muito superior, muito Mas superior. costurado pelo amor. Sim. Deixa eu parar para... silêncio mesmo, porque eu preciso testar isso aqui dentro. Né? Por quê? Pega lá da Bell Hooks, por exemplo, do livro dela, que a gente... Eu sei que você leu o livro Sim, também. claro, eu gosto, li 2 vezes já. Então. Ela fala da construção familiar dela, tentando até desconstruir, né? Construção desconstruindo. Isso, a ideia fantasiosa de família. Exatamente. Isso. Né? Que a gente, não é porque a gente está na família que a gente tem alma gêmea, são pessoas que são... Na verdade, você pode estar numa família sem afinidade com ninguém de lá de dentro. Exatamente. Com absolutamente ninguém. Então, existe um grupo... Tem obrigações, que é diferente um de afinidade. social definido, nomenclaturado como família, mas ali não reside essa... Se você buscar a etimologia de gêmeos, duplo e semelhança, olha aqui. Tem que ser 2, mas a palavra semelhança está predisposta na explicação do termo, etimologicamente falando. Se não é algo social, e a gente concorda que não é, o que é? É algo de fato transcendente, que não tem explicação, que é o que a gente usa, que eu usei aqui, é algo que não tem explicação, que é o que a Thaís, a minha amiga que casou com meu primo, fala: gente, eu tenho irmão gêmeo, eu sei o que é, não sei explicar pra vocês. Tipo assim, não me vem encher o saco que você não tem irmão gêmeo, você não é univitelino, bivitelino, então eu não sei explicar e você não vai entender o que é. E tá tudo bem. Ou é um laço, uma postura, um fio de amor diferente, de ouro que tá ali, a gente não consegue nomenclaturizar. O que eu entendo, e aí eu vou falar da minha experiência, tá? Da minha experiência de alma gêmea, tá? Sem conotação romântica. Tá. Tem um ponto de conexão que ele é tão particular, mas tão particular, ele é tão único. Em cima daquele ponto, o amor vai se construindo. Porque eu não acredito em amor à primeira vista. Não acredito. Eu não acredito em amor à primeira vista. Mesmo. Porque amor é atitude. Amor é uma atitude sobre outra, sobre outra, sobre outra, sobre outra, que você vai edificando. Né? E você pode amar pessoas que não são almas de afinidade tão forte. Porque você pode construir com essas pessoas, um coloca um tijolo, outro, sem ter esse ponto de afinidade tão particular e tão única, tão extraordinária, tão fora até da tua imaginação do quanto uma pessoa pode ter afinidade com outra. Porque quando você reconhece uma alma gêmea, você se assusta. Entendi, não entendi o que você está falando. Entende? Que é o caso da senhorinha de Xangai de 90 anos. Exato. Não existe amor entre a gente, mas é uma conexão. Exatamente. Entende, tá. Aí, a partir dessa conexão, se vocês forem para uma convivência, aí isso pode ser... Aí é fatal que vai ter amor. Entendi. É fatal. Mas então talvez seja importante ter o alto amor. Alto amor, não sei se falar. Alto amor. Amor próprio. Amor próprio, alto amor. Vou estar aqui porque eu vou inventar a palavra, né? Porque Você é um poeta, né? Poetas inventam palavras. Se eu sou íntegro comigo, eu vou estar sendo íntegro com a senhorinha de Xangai lá também, né? Júlio, e aí as coisas começam a acontecer de uma forma equilibrada. Eu vou arriscar ser leviana nesse momento. Por que você... Assim, eu vou ser leviana, não vou arriscar. Eu vou ser leviana, tá? E por que eu vou justificar por que eu estou dizendo que eu vou ser leviana? Porque eu sei o risco que eu corro falando o que eu vou falar agora. Bom, gravem isso, hein, gente. Atenção. Tá? Eu estou correndo risco com o que eu vou falar agora. Mas eu vou falar. Quando você encontra uma alma gêmea, desvinculando do romantismo, quando você encontra uma alma gêmea, a tua integridade é retomada.
E quando você está ao lado daquela pessoa, você está no seu melhor ponto de existência. Eu concordo contigo. Então, Mas, às vezes o encontro não acontece, é o que eu estou falando. Então, se o encontro não acontece... Eu estou comigo, a gente vai estar dentro das nossas distâncias etárias, geográficas, para quem acredita, inclusive, de tempo e espaço, sim, de 1804, sim. 2077, alinhados, isso. Diante, talvez, de algo maior, de uma ideia maior. Aí a conexão vai ser feita quando você estiver num momento de extrema integridade, aí sim. Então, tá. Aí eu concordo com você. Mas num plano causal aqui de existência, no mesmo plano, inclusive, e de encontro real, né, geográfico, eu não preciso estar íntegra. Né? Eu reconheço que é uma alma gêmea porque eu entro num estado de integridade tamanho e todas as vezes que eu estou com aquela pessoa, eu estou no meu estado de integridade. Então, agora eu vou apertar, sabe aquela luz vermelha que tinha na época da Guerra Fria? O botão vermelho, que podia ser apertado a qualquer momento para disparar uma bomba atômica. Eu vou apertar o botão vermelho agora. Não para disparar uma bomba atômica, mas para colocar um alerta, né? Se você tem a fantasia de que você está diante de uma alma gêmea romântica e você tiver com o seu coração atropelado, galopante, blá, 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 não achou alma gêmea. Minha paixão. Não achou alma gêmea. Então, é outra fantasia. Nossa, é minha alma gêmea. Não, alma gêmea, nossa, é minha alma gêmea. Caramba. E nem conta, né? Vai no flow. Isso. Entra num estado de fluxo que não tem coração disparado. Tem respiração 4x4. E eu queria saber, que me deu curiosidade, já que vocês estão falando assim, com tanta propriedade sobre as almas gêmeas, qual a experiência de vocês com elas? Eu tenho a minha, senão eu não falaria. A minha? Eu tenho as minhas. As né? minhas. A minha experiência particular de conexão com almas gêmeas. Eu não tenho uma alma gêmea, porque eu não acredito nessa coisa romantizada de alma gêmea. E também as minhas experiências de encontrar alma gêmea não tem uma relação com par homem e mulher só. Tem relação com outras. Na verdade, eu não tenho experiência na relação de par homem e mulher. Não tenho. Né? Eu tenho experiência na relação de homem e mulher, de uma relação de muito boa qualidade por um tempo. Isso sim. Mas só o definidor por um tempo já exclui a ideia de alma gêmea. Né? Então, por um tempo, a alma gêmea é afim demais para você romper com o tempo. Você pode se distanciar, mas a conexão, o vínculo, o sentimento de integridade na presença daquela pessoa, ou na lembrança daquela pessoa, isso não se desfaz nunca. Né? Mas acho que precisa marcar isso. A alma gêmea não te desestabiliza. A alma gêmea nunca desestabiliza. A alma gêmea é uma relação que dá trabalho de ser construída. Né? Porque o eixo de conexão, o ponto de conexão é muito forte, mas tem outras coisas que são desafiadoras. E como você não consegue desconectar, dá trabalho fazer os ajustes. Exato, dá trabalho fazer os ajustes. Mas o estado de paz interior que te dá quando você está na presença de uma alma gêmea, você não tem com nenhuma outra pessoa. Conta uma aí pra mim. Malu? Eu não sei se a Malu é alma gêmea ainda, não sei te dizer isso, porque eu preciso saber dela isso. Eu sei que para ela é muito gostoso estar comigo, eu tenho certeza absoluta. E é dito por ela e é sentido por mim. Mas eu só vou ter certeza disso com o tempo. Assim como hoje você pode ter certeza na tua relação com o Caetano, né? Porque ele já está grande, ele já pode dizer disso nele. Mara, eu vou dizer para você, daquele moleque é o seguinte, desde pequenininho, o grude.
Não, então, tudo bem, pensando por essa perspectiva, tem isso com a Malu, tem um grude, mas é um ponto de segurança, né? É vó, eu não quero fazer isso com no teu ela. caso, sim, Né? Eu não quero fazer isso com ela, não quero colocar, não quero criar essa... A gente tem uma conexão forte, a gente tem um afeto, e eu sou um ponto de segurança, eu sou a fada madrinha dela. A pessoa que é fada madrinha não é qualquer pessoa, né? Então, porque é um ponto de segurança. Vou deixar ela dizer isso, assim, a gente checar isso entre nós com o passar do tempo. E você, Júlia, sua experiência com Eu falaria igual a Mara, da Lili, que é essa gêmea que eu tive uma delas ou com as duas? Com uma delas. Com a Lili. Tá. Foi uma experiência muito forte, né? Que teve probleminha no Teve coração. Cardiopatia, uma cirurgia muito sensível, com 9 dias de vida, e eu passei um tempo na UTI com ela, porque a mãe teve uma infecção na cirurgia, ficou com a outra menina e eu fiquei na UTI. Então foram dias muito intensos. E eu sinto que até hoje a gente tem uma afinidade muito grande, assim. Mas também não sei dizer ainda, eu concordo contigo. Né? Às vezes é uma pressão que eu nem quero colocar nela, no futuro vai dizer. Eu tenho um amigo muito querido, que é o Vitão. Assim, fui padrinho de casamento dele e tudo mais. Mas é um cara que eu quero muito bem. E aquela história que a gente tentando ser semelhante às minhas sobrinhas que tem um dialeto próprio, né? Às vezes eu sinto que existe algo ali entre a gente que flui muito bem. E não dá mostra nenhuma que vai findar. Não dá, sabe? Aquela coisa gostosa de estar junto, ou na distância estar junto. Que me vem à cabeça agora, mas eu tenho relação, porque senão a gente confunde, né? O irmão, que é uma pessoa que você ama, a Carol, que é a prima que cresceu contigo. E a gente precisa da liberdade para que o outro diga para nós, né, para poder a gente ter essa certeza de que é um encontro de almas gêmeas, eu preciso deixar que o outro manifeste este sentimento de interesse quando na minha presença, tanto quanto eu tenho esse sentimento de interesse. Então, eu tenho algumas pouquíssimas pessoas que eu suspeito sermos almas gêmeas. Né? Por que suspeito sermos? Porque eu não consigo me sentir honesta de afirmar pelo outro. Exatamente. Entende? Eu não consigo me sentir honesta. Mas são pessoas que a conexão foi imediata. Às vezes, uma dessas pessoas, sem antes eu conversar, de ver na rua, eu olhava para a pessoa e dizia, de onde eu conheço essa pessoa? E tinha uma sincronicidade entre os duas. E tinha uma sintonia de, frequentemente, no horário que eu não estaria num determinado lugar, eu estar e essa pessoa estar também. Então esse tipo de coisa me chama muita atenção. Muita atenção. Né? Tipo assim, eu não deveria estar aqui nesse horário, não é um horário comum de eu estar aqui, essa pessoa já me chama atenção de eu ver sem conhecer, e por que essa pessoa está aqui agora? Para ela pode ser um horário comum de estar ali, mas para mim não. Então, eu começo a observar sinais, mas eu só posso afirmar se a outra pessoa me disser que ela sente interesse dentro dela, que ela sente que ela está tranquila quando está perto de mim. Assim como eu me sinto tranquila perto. Porque eu posso me sentir tranquila perto de muitas pessoas e a minha presença para essas pessoas ser desconfortável. Entende? Eu posso me sentir tranquila perto de algumas pessoas, segura, mas esse estado de integridade, isso é muito único. Muito único. Então, eu tenho algumas pessoas, poucas, que eu sinto isso. Essa coisa que eu falo, nossa, eu só quero ficar aqui. Se eu pudesse viver aqui, né? Se eu pudesse ficar aqui, vamos ficar aqui. É essa vontade de que o mundo feche.
né? Porque fica tão... Ou então a vontade de que... A certeza de que junto, e aí não é junto romanticamente, né? Junto, a gente pode resolver muitas coisas no mundo. Eu sou uma pessoa idealista, né? Muito idealista. Hoje eu sou ponderada, mas ainda sou muito idealista. Então eu tenho pessoas pontuais, muito pontuais, com quem eu tenho vontade de salvar o mundo. Eu não tenho vontade de salvar o mundo com todo mundo. Porque tem pessoas que só de olhar eu sei que elas não acreditam que podem salvar o mundo. Então, por exemplo, isso não me resolve, né? Porque eu tenho que conter o meu impulso de salvar o mundo. Então, mas tem essas pouquíssimas pessoas que o meu impulso de salvar o mundo fica tão à flor da pele que eu falo, nossa, com essa pessoa eu salvaria o mundo. Uma delas, de vez em quando, me joga balde de água fria. Né? É muito engraçado. Mas o tempo todo, assim, se eu tenho uma ideia de salvar o mundo, me joga um balde de água fria, mas está lá e dá todo o apoio que precisa para eu salvar o mundo. Ou seja, está salvando o mundo junto comigo. Aquele pedacinho, aquele pequeno pedaço do mundo, dentro daquela circunstância. Então, eu acho que no tema alma gêmea, a coisa mais importante é você se sentir super confortável perto da pessoa desde a primeira vez. Você não tem vontade de ser outra coisa que não seja você. Eu tenho visto com uma certa frequência um clipe do Shrek 2 por causa da minha neta. E tem uma cena nesse clipe que é linda, que eu acho que eu falei num episódio aí para trás, que os dois estão tomando banho numa banheira de lama. Né? Tipo, que lindo isso. Hã? Que lindo isso. Porque é o Shrek, não vai tomar banho numa banheira de espuma, né? Não é a Rita Lee e tal, os dois. Não. Então eles estão tomando lá banho numa banheira de lama e ele é o Shrek. Ele faz um pum e faz bolinha. E ele fica todo sem graça, porque ele está dentro da banheira com a Fiona, que é a princesa dele, né? Quando ela vê o desconforto dele, ela faz um pum e os dois começam a rir. Eu falo, nossa. Né? É essa coisa assim, não, seja você, né? Porque eu estou tão à vontade aqui com você sendo você, que não tem problema para mim se você vai soltar um pum, se você vai arrotar, porque o Shrek arrota, solta pum, esbarra nas coisas. É o Shrek, né? Mas para ela, aquilo é bom. E aí, como eu vi o filme, no curso do filme, ele entende que ele pode ficar seguro ali, né? Que ele pode entrar naquele lugar e realmente se esparramar. Então, a alma gêmea é alguém que você se esparrama. Né? Para mim... Algo mais, Para mim, findo o episódio com isso. Eu acredito plenamente em almas gêmeas. Assim, qual a sensação que vocês saem com relação a esse episódio e as almas gêmeas que possivelmente vocês estão encontrando por aí, e assim... Eu posso te falar da energia que eu estou falando do assunto. De um determinado ponto do episódio para frente, eu fiquei gostosa demais, assim, sabe? Gostosa demais, esparramada mesmo, assim, né? Porque naturalmente eu fui lembrando dessas pessoas, né? Então isso, olha que coisa louca. Fica assim, vai tirando os dedos, né? Você fica sem dedos. Só de lembrar dessas pessoas, você vai tirando até ficando nua, você vai se despindo mesmo. A roupa. É difícil ficar nu à vontade perto de qualquer pessoa. A gente pode ficar nu perto de qualquer pessoa que precise ficar, ou que a gente até escolha por desejo ficar. Mas se sentir à vontade, nu, perto de alguém, é para muito poucos. Só para almas gêmeas. Todo tipo de nudez, né? Não só nudez física, mas... Muito bem, então fica a indicação da música do Fábio Júnior. Fábio Júnior por ter... Ouvam. O filme Efeito Borboleta, que é um filme Shrek antigo. 2. Shrek 2. E um abraço para todo mundo que está sempre aí com a gente, né? E nossos agradecimentos a todos. Muito obrigado. Dá likes lá no YouTube. Segue a gente lá no Instagram, 9 Luas Podcast.
Obrigado, Moura. Porque você pedindo, acho que tem um pouquinho mais de peso, força, mais de peso a coisa. Vamos mensurar isso nessa semana. Um beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, gente.